Olá novamente, pessoal. Fico feliz que vocês estejam aqui para o próximo episódio da nossa série sobre depressão. E hoje a gente vai continuar partindo daquele ponto que a gente parou, que é a classificação, e agora vamos falar um pouquinho da questão do tratamento. Como eu já adiantei para vocês, casos de depressão leve, além de poder ter remissão espontânea, não é necessário, está provado isso através dos estudos, não é necessário, obrigatório, sempre iniciar a medicação. No entanto, que fique claro, isso também não contraindica, não é errado passar um antidepressivo, uma medicação psiquiátrica para um paciente que está numa depressão leve, não é nenhum absurdo, pelo contrário, é mais uma forma de tratamento, é mais uma ajuda para que aquela pessoa se recomponha rapidamente e volte a ter a vida normal. No que diz respeito, então, à depressão leve, é basicamente isso, a gente tem a escolha de medicar ou não, mas esse paciente ele tem que ser acompanhado pelo psiquiatra para ver como é que está a evolução do caso, até porque nada impede que esse paciente que hoje é uma depressão leve, daqui a uma semana ou duas, infelizmente, é possível que ele agrave sim o quadro e aí já seja obrigatório o uso de medicação. Então, já pegando essa ponte, né? Quando que se torna obrigatório o uso de medicação nos episódios depressivos? Quando eles têm gravidade de moderada em diante, ou seja, moderada ou grave. Nesse caso, os pacientes eles não vão ter uma melhora espontânea. Se não tiverem a medicação, eles não vão melhorar. É obrigatório fazer a medicação. E é o que eu sempre explico para meus pacientes, isso não caiu do céu, né? A medicina é uma ciência e a psiquiatria como uma subespecialidade médica também é uma ciência. A gente se baseia nos experimentos. A gente já testou, os cientistas já testaram de um modo geral várias formas de tratamento para ver quando que dá certo e quando que não dá. Então, nesses casos, moderada a grave, está provado que é obrigatório usar a medicação, porque senão os pacientes não vão melhorar. Obviamente, repito, isso não impede que conjugue com outro tipo de tratamento, psicoterapia, espiritualidade, fazer exercício físico, tudo isso vai ajudar bastante, mas a gente tem que fazer o tratamento farmacológico, isso a gente tem que deixar muito claro. E aí, claro, a gente pula depois para os casos mais graves. Toda vez que tiver um caso grave, que é a questão de ideação suicida, o primeiro ponto é que precisa ser estratificado, precisa ser classificado de um modo muito claro qual é o risco de suicídio daquela pessoa, porque nem todos são iguais, não é porque uma pessoa tem ideação suicida e outra pessoa também que elas têm o mesmo risco de cometer o suicídio em si. A gente tem que avaliar uma diversidade de fatores, por exemplo, se a pessoa tem um planejamento, se o planejamento dela é razoável, se o método que ela escolheu tem uma alta letalidade, se aquela pessoa tem um suporte sociofamiliar que possa vigiar, possa cuidar. Tudo isso a gente tem que verificar exatamente para ver qual é o nível realmente último, final, de que realmente aquela pessoa tenha um suicídio completado, que é, obviamente, o que a gente quer a todo custo evitar. Nesses casos, depois dessa avaliação de risco, dependendo de tudo isso que eu estou falando, pode sim ser o caso de ser indicado uma internação hospitalar psiquiátrica. Aquela pessoa vai ter que ficar isolada durante um tempo, sendo vigiada, tomando as medicações para poder melhorar sem ter o risco de fato tirar a própria vida. Mas claro, isso é uma medida mais drástica, a gente tenta resolver o problema sem chegar ao ponto de ter que fazer uma internação psiquiátrica, e na maioria das casos a gente consegue. De um modo geral, essas pessoas se beneficiam de fazer o tratamento multidisciplinar. Então, psicoterapia e a medicação têm que caminhar juntas, a medicação é obrigatória, mas a terapia ajuda bastante. E, claro, a gente também orienta pessoas sobre mudanças do estilo de vida, né? De um modo geral, o estilo de vida mais saudável, que vai fazer com que ela melhore também sua saúde mental. Então, dormir bem, prática de exercício físico, meditação, espiritualidade, tudo isso com certeza um bônus bastante importante, são fatores adjuvantes que realmente fazem diferença. Além do tratamento, como eu já falei de tudo isso, assim, que está faltando agora é falar um pouco das medicações em si, né, da psicofarmacologia. E são perguntas muito comuns que a gente recebe, né? Uma muito comum é qual é o melhor antidepressivo, né? Qual é o antidepressivo mais potente, mais forte? E, infelizmente, na verdade, a gente não tem essa resposta, assim, não é uma coisa tão linear. O que acontece a gente não tem ainda uma medicação que sirva para todo mundo, uma medicação que seja perfeita, que sirva para todo mundo em termos de resolver o problema e também não ter muito efeito colateral, a pessoa tolere e consiga tomar sem muito problema.
Então, o que acontece é que a gente precisa fazer uma avaliação individual, conversar muito com aquela pessoa, ver quais são os sintomas que ela tem de um modo geral, para escolher a medicação que provavelmente vai ser a melhor para o caso dela em específico. Então, só para dar um exemplo para vocês poderem entender. Se eu pego uma pessoa que está com uma depressão gravíssima e essa pessoa, além de tudo, ela não está comendo, ela está já desnutrida porque não está comendo. A medicação que eu devo passar para ela, além de ser um antidepressivo, provavelmente pode ser uma medicação que vai ajudar ela a ter apetite. Já eu posso ter o contrário, eu posso ter uma pessoa que já é obesa, que tem problema de saúde, idoso, com diabetes, com hipertensão, às vezes já fez até alguma revascularização cardíaca. Então esse é um paciente que não pode engordar e ele já está obeso, por exemplo. Então eu vou ter que escolher uma medicação que, além de resolver o problema, quem sabe ajude ele a perder peso também. Então tudo isso é muito realmente individualizado, é por isso que não existe uma resposta pronta, uma receita de bolo para dizer assim, olha, toma tal remédio. Realmente precisa do atendimento médico especializado, com o tempo, com a conversa, para ter o melhor resultado possível para vocês pacientes, ok? Por hoje era isso, até a próxima.